Tudo bom, pessoal? Começando mais um Boletim Blue pelo Chelsea Brasil. E é um Boletim Blue triste, né, gente? Não dá pra gente fingir que não aconteceu nada no último final de semana. A gente foi surrado pelo Manchester City. Foi um 6-0 sem dó, um 6-0 sem piedade, que poderia ter sido de 10, né? Vamos ser bem sinceros. Podia ter sido mais, podia ter sido 10-0, que não seria nenhum exagero. O Lucas já falou ontem aqui no Boletim Blue de domingo, o pós-jogo, sobre o vexame que foi a atuação do time do Chelsea, sobre as conjunturas da partida, sobre o baile tático que o Guardiola deu na gente. E eu queria falar para vocês sobre discutir o futuro do Chelsea, né? Porque a gente vê muitas vezes a mídia inglesa falando que o Sarri vai ser demitido, o Sarri vai cair, mas até que ponto isso tem verdade, né? Porque a gente sabe como é que funciona a imprensa europeia, a gente sabe como é que funciona a imprensa inglesa, eles gostam muito de, tirando alguns periódicos que trabalham de maneira séria, como o Telegraph, o The Guardian e até próprios correspondentes do ESPN FC inglês, é complicado demais a cobertura, é sempre aquela cavada, é sempre aquela forçada de demissão. E dessa vez, muita gente está falando que o Sarri vai cair e que, por exemplo, o Zola iria assumir. Ok, isso pode até acontecer, né? A gente sabe como é que o Abramovich funciona. Mas calma. Foi a pior derrota da história do Chelsea na Premier League? Foi. Foi a segunda pior derrota do Chelsea na história? Foi também. Mas a gente tem que pensar a longo prazo. Não adianta a gente ficar nessa de demitir treinador, contratar alguém novo, demitir treinador, contratar alguém novo. Tem que dar espaço para o treinador implementar suas ideias. Não adianta a gente ficar demitindo o treinador o tempo todo. E foi o próprio Sarri falou nos últimos tempos. O Sarri Ball não é aprendido em 6 meses. Ninguém está executando o Sarri Ball. E desculpa, gente, mas o que a gente jogou contra o City não foi o Sarri Ball, não foi o Conte Ball, não foi nada. Foi o mau futebol de maneira vergonhosa, de maneira horrível. Ponto. Não sei se vocês acompanharam, mas a coletiva do Guardiola após vitória de 6-0 foi uma coletiva bastante interessante. Se vocês se recordarem, o City enfrentou o Napoli na última Champions League na fase de grupos. E foram duelos bem apertados, foram duelos bem decisivos e duelos definidos no último lance. E nesse jogo, especificamente do 6-0, foi um jogo assim, que nem o Lucas falou, totalmente atípico, né? E na coletiva do Guardiola, ele falou muito bem que ele foi para o City porque ele tinha certeza de que o treinador, de que o diretor de futebol e de que o dono do clube iria apoiar ele nas boas vitórias e nas más vitórias. E isso pode ter sido também uma alfinetada no Chelsea, né? Porque caso vocês se recordem, o Abramovich tinha um sonho de ter um futebol bonito no Chelsea, né? Ele tentou várias vezes contratar o Guardiola, inclusive quando o Guardiola anunciou que ia sair do Bayern de Munique, teve várias especulações de que o Abramovich teria oferecido um cheque em branco para o Guardiola. E assim, a gente sabe como é que funciona o sistema de demissão do Abramovich. E essa coletiva do Guardiola me levou a pensar, por que a gente não tem uma escola no Chelsea, uma escola de futebol? Porque os treinadores não têm um tempo definido. Nessa década atual, tivemos Ancelotti, que foi demitido, Di Matteo, que foi demitido. Antes do Di Matteo, a gente teve o Vilas Boas, que era o novo Mourinho e tudo mais, também foi demitido. Depois do Di Matteo, teve o Benítez, que assumiu interinamente, e aí voltou o Mourinho. Tirando o Ancelotti, que fez um excelente trabalho, inclusive, tenho saudade dele até hoje, porque ele só foi demitido porque terminou em terceiro lugar em 2011 e não foi campeão. A gente teve pouquíssimos treinadores que ficaram bastante tempo no Chelsea. Vilas Boas ficou meia temporada. Di Matteo, se for considerar o período que ele assumiu até o período que ele foi demitido, não ficou nem um ano. Benítez era interino, ok, mas ficou pouco tempo. Então, assim, são treinadores que ficaram pouquíssimo tempo à frente do Chelsea. O Mourinho ficou 3 anos, teve aquela treta com o elenco, teve aquela discussão de você querer que o Chelsea jogue de maneira X e os jogadores não gostarem dele, tudo bem. O Conte veio. E lembrem-se que a gente também estava querendo que o Conte saísse, né? Porque o elenco não se dava bem com ele, tinha aquela confusão toda. E naquela época, que foi não muito tempo atrás, foi junho, julho, a gente chegou a falar, não, porque se o Conte sair, o que vai acontecer? O Sarri vai chegar e vai ter um novo treinador que vai implementar o seu estilo de jogo. Ok. E vamos querer que o Sarri saia agora?
Não faz muito sentido, né? E outra coisa, na época que o Conte foi cogitado para ficar, vocês lembram que a gente falou que se o Conte ficasse, metade do elenco seria mandado embora? Isso na época soou um absurdo, né, gente? Mas e agora? Seria um absurdo? Deixe seu comentário no canal, o Boletim Blue tem todo dia aqui no Chelsea Brasil. A vida segue, o Chelsea continua, tem Europa League na quinta-feira, tem Manchester United na outra segunda, tem final da Copa da Liga na outra semana. Não podemos abaixar a cabeça, é continuar acreditando no trabalho do Sarri. Só temos 6 meses de Sarri Ball, é muito pouco tempo, mas apesar de tudo isso, o Sarri Ball tem cometido uns erros, né? O Sarri tem cometido uns erros no seu estilo de jogo e cabe a ele fazer uma autocrítica, né? Enquanto tem tempo. Fechou, galera? Você mandaria o Sarri embora? Você não mandaria o Sarri embora? Comenta aí embaixo e até a próxima.